Como é maravilhoso poder falar do Senhor, poder ter pessoas que caminham conosco. E hoje eu estou muito feliz, muito feliz. Eu até me emociono porque é uma amiga do meu coração hoje que está aqui. E o Senhor sabe o quanto eu sou grato pela vida dela, o quanto eu amo a maneira com que ela conduz a vida com Deus, uma pessoa que tem uma sabedoria incrível. E eu quero começar lendo hoje, porque nós vamos falar muito sobre Jesus, nós vamos falar muito sobre milagres e muitas coisas aqui para você que está aqui nos assistindo e que quer conhecer um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, quer conhecer um pouquinho mais sobre milagres, que é o que nós temos falado tanto aqui nesse canal. Eu quero ler para você em João 2. A partir do 1 eu vou ler aqui. Vamos lá? No terceiro dia, houve um casamento em Canaã, da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. E esse é o primeiro milagre que Jesus operou. Então eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar a notificação. Já começa encaminhando para muitas pessoas esse episódio, porque hoje vai ser um episódio de conhecimento para a honra e glória do Senhor. Roda a vinheta, diretor. E é com muita alegria que eu tô aqui com a minha amiga Priscila Costa. A Priscila Costa já esteve no Lucast 2 vezes, né, Pri? Mas era um outro propósito, nós falávamos sobre tantas coisas e hoje a gente veio falar sobre o verdadeiro propósito. Então eu quero que você se apresente aí para quem está em casa, que não conhece a Pri ainda. E depois a gente já começa falando aqui sobre alguns assuntos que a gente trouxe. Então tá bom. Eu sou a Priscila Costa. Sou esposa do Fred, estamos casados há 25 anos, tenho 3 filhos, Nicolas com 22, que já é casado, tenho o Samuel com 12 anos e o Benjamin com 8 anos, e sou amante da palavra de Deus. Amém, amém. Quando a gente iniciou, a gente falou, né? Vamos falar sobre algumas coisas da Bíblia, vamos trazer um pouco mais sobre, porque é tão gostoso falar, ainda mais você, que é uma estudiosa, que conhece muito bem. Então, é muito bom a gente ouvir, porque a palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, por que a gente não tem esse conhecimento? Porque a gente não busca, porque a gente não se interessa. E eu queria começar, antes da gente falar aqui da nossa abertura, que eu li, que você trouxesse um pouquinho aqui o que é a Bíblia, como que funciona, como que surgiu, você trouxesse um pouquinho para nós desse contexto histórico. Então, a Bíblia, ela é dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? E ele é feito tem uma classificação. Uhum. A classificação do Antigo Testamento, ela é dividida entre o Pentateuco, né, ou a Torá, que são os livros da lei, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Aí os livros históricos, que vai de Josué a Esther. Na sequência, a gente tem os livros poéticos, que são aqueles que todo mundo conhece, todo mundo ama, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E na sequência, nós temos os livros proféticos, que esses livros proféticos também são separados em 2 classificações, que são os profetas menores e os profetas maiores. Os profetas menores não é porque eles são menos importantes, mas é por causa da sua obra literária. Então, a obra literária é menor e a obra literária é maior. Então, os livros menores e livros maiores. Só que daí é chamado de profetas menores e profetas maiores. E daí, a gente tem um gap ali, né, um silêncio de Deus de 420 anos aproximadamente entre o Antigo e o Novo Testamento. Daí a gente começa com os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Na sequência, a gente tem livro histórico também, que é o livro de Atos. Na sequência, nós temos as cartas paulinas, ou epístolas de Paulo. Aí temos as cartas universais, que são as outras cartas. E depois o livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse. Então, basicamente, é formado dessa forma, né? Mas, assim, poucas pessoas também sabem que a Bíblia, ela não está em ordem cronológica. Então,
ela é dividida por temas, né? Como eu falei. Então, primeiro ali, né? Vamos pegar o Antigo Testamento. Primeiro é o Pentateuco. Aí depois vem os livros históricos. Depois, então, assim, ele está separado por temas e não por ordem cronológica. Por exemplo, Jó, ele tá lá antes de Salmos, que os Salmos é no meio da Bíblia. Então, mas só que Jó, a história de Jó, algumas linhas teológicas nos trazem que ele viveu antes de Abraão. Então, ele teria que estar lá no comecinho, né? Mas tem essa sequência, é dividido dessa forma. Uhum. E você entende que essa divisão, essa sequência seria uma forma de aprendizado, que foi mais fácil dessa maneira para quem vai estudar, ou não? Eu acho que, assim, é mais por uma questão de separação por tema mesmo. Quando foi feito o cânon bíblico, eles preferiram separar dessa forma para ficar mais, assim, estarem os temas agrupados. Uhum. Quando teve o cânon bíblico, eu li algumas coisas também sobre, teve muitos livros que não foram adicionados à Bíblia, que são livros que eles consideraram que não eram inspirados por Deus. Isso é verídico? Então, eles são chamados livros apócrifos, né? Alguns livros eles não fizeram parte do cânon bíblico, mas eu acho que para nós, enquanto história, é importante nós conhecermos. Tem 2 livros, na verdade são 3, né? Que é 1ª e 2ª Macabeus, que não consta no cânon bíblico, e o livro de Enoque, que eu acho que para a gente entender algumas histórias bíblicas, a gente precisa ter conhecimento desses livros e da história que conta ali, sabe? Uhum. Tá, depois você vai contar para nós de novo, para nós contar para todo mundo, ó, tem esse, tem mais um. E discorrendo depois, foi formado, foi colocado. Quando aconteceu realmente a Bíblia? Porque antes não era a Bíblia, antes eram livros separados, foram escritos de formas não tradicional, como a gente imagina muitas vezes, né? Mil e quantos anos? 1700? A gente teve a Revolução, né? Ai, meu Deus, fugiu agora o nome. Protestante, a Revolução Protestante em 1500. 1522? Não sei. 1500 e alguma coisa. A gente tem 500 e poucos anos aí de história. Eu não sei te dizer exatamente quando que a Bíblia ficou exatamente como nós temos hoje. Ele feito dessa forma. Porque a Bíblia, elas eram rolos santos. E isso desde a época de Moisés, né? Porque Moisés, ele teve lá com o Senhor e foi dado a ele a tábua com os 10 mandamentos. Sim. Então, a partir dali, existiram os escribas e eles começaram a escrever as histórias bíblicas. E então, assim, eram várias, eu não sei dizer o nome, mas eram papiros, era naquele estilo de literário que eles faziam. E não era todo mundo que sabia escrever, não era todo mundo que sabia ler naquela época. Então, tinham os escribas. Os escribas era porque essas pessoas, elas escreviam essas histórias que estavam acontecendo. Por exemplo, vamos pegar essa parte dos profetas mesmo. Tem os profetas que eles são orais e os profetas que eles são escribas. Os profetas que nós temos aqui, os livros deles, eles são profetas escribas. 2 profetas que a gente conhece bastante, que eram orais, que era Elias e Eliseu, por exemplo. Então, não temos livros de Elias e Eliseu, porque eles não escreveram nada. Mas eles eram profetas orais. Né? Então, e daí tinham os escribas que faziam todo o registro do que acontecia. Agora, como virou essa parte impressa que a gente usa hoje, eu não sei te dizer. Assim, precisar o tempo histórico que aconteceu eu isso. até olhei, estava aqui, está num outro caderno meu ali, que esses dias a gente estava estudando exatamente sobre isso. E ali tinha a época que foi, como que foi, né, que eles juntaram todos os livros que veio da palavra Bíblion, e eu estudei, mas não está aqui, então eu não vou arriscar falar, porque é bem complexo, é muitas coisas. Mas o que acontece? A gente sabe que a palavra de Deus, quando a gente lê ela historicamente, é muito legal, né? A gente sabe disso. Mas quando a gente começa, por exemplo, a gente escolheu aqui João, o primeiro milagre de Jesus. Essa palavra, ela é uma palavra viva. Porque ela é uma palavra que lá, há 1.500 anos, ou daqui 1.500 anos, ela é a mesma palavra.
Então a gente consegue ter uma revelação dessa palavra de várias formas. Não que você vai mudar o que está escrito, mas talvez eu leia aqui e eu entenda de uma forma, o Senhor fale comigo de uma forma, e com você ele fale de outra. Tem algo sobre isso para você trazer para nós? Sim, porque a Bíblia fala sobre conhecimento, entendimento, sabedoria e revelação. Uhum. Então, o conhecimento é você ler. Inclusive, tem uma passagem bíblica que diz assim, ó, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Por quê? Porque a palavra de Deus é revelada. Então, pode ser que você leia e que você não tenha uma interpretação, mas que eu leia e falo, nossa, era a resposta que eu precisava de Deus. E se eu ler aquele texto daqui a um ano, pode ser que não tenha o mesmo sentido, o mesmo significado, porque era aquilo que eu precisava ouvir há um ano atrás. E pode ser que daí, quando você vem ali, você fala, nossa, agora eu tive um entendimento disso. Porque é por revelação. A Bíblia, ela não é interpretada. Nós não devemos interpretar a Bíblia, porque ela é clara. Ela é muito clara. As palavras bíblicas, os textos bíblicos, os milagres são claros. Agora, aquilo vai servir como uma revelação para a minha vida num tempo certo, num momento específico, quando eu busco a revelação. Então, uma das coisas que eu tenho orado ultimamente com os meninos e tal, para que o Senhor nos dê esse espírito de sabedoria e de revelação, porque nós precisamos ter isso ativado em nós, né? Por exemplo, até uma das coisas que eu gosto muito de falar até com os adolescentes, eu falava muito a respeito do fruto do Espírito. Nós precisamos, antes de ter toda essa revelação que a gente quer da palavra de Deus, ter a certeza de que existe o Espírito Santo que habita em mim e que existe um fruto que habita em mim. E assim que eu passo a ativar esse fruto que existe em mim, é que eu consigo ter revelações da palavra de Deus. Um exemplo, o Benjamin essa semana falou assim, mãe, eu não tenho paciência. Aí eu falei, você tem sim. Você tem. Se você tem o Espírito Santo, você tem paciência. Então, você precisa pedir para o Espírito Santo ativar a paciência dentro de você. E é isso que a gente precisa fazer. Pedir para que o Espírito Santo ative todo o fruto que existe em nós, que está lá em Gálatas 5:22. Né? Fala a respeito do fruto do Espírito Santo. Sim. Sabe o que você estava falando aqui me fez lembrar? Muitas vezes aconteceu comigo, né? Muitas vezes estudando a palavra de Deus ali, ok, não faz sentido. Mas teve muitas vezes que até a última vez, eu tive como se tivesse, não era uma dor de ouvido, mas como eu tivesse tampado meu ouvido. Eu desci para o litoral para uma imersão e durante a oração e o momento que a gente estava lá com as mulheres, o meu ouvido tampou. E eu voltei de lá e eu fiquei 3, 4 dias com o meu ouvido. A gente orou, ungiu e o meu ouvido literalmente surda. É como se eu não ouvisse nada daquele ouvido e tivesse... Sabe quando você tá subindo a serra, descendo a serra e ficou daquele jeito o meu ouvido, mas eu não escutava praticamente nada. E aí chegou um dia que eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo e tal e tal. E aí o Senhor, eu tava em casa, isso era o quê? Sei lá, 9 horas da noite e não tinha ninguém comigo. Aí veio aquela voz do Espírito Santo muito maravilhosa e falou assim pra mim, pega agora a Bíblia. Tipo, foi assim, pega agora. Eu olhei, desliguei tudo ali, já sentei, peguei a Bíblia, peguei caderno, porque eu falei, quando vai falar comigo é assim, né? E já peguei caderno e comecei, e aí foi onde que me levou para Atos. E eu li, e eu não conseguia entender. Gente, eu fiquei 4 horas lendo, e aí eu ia para outro, não, volta em Atos, volta. Até que o Senhor me deu uma revelação, assim, maravilhosa. Aquilo foi revelando, e eu fui escrevendo aquilo, eu fui entendendo, E aí passou, acho que 1 ou 2 semanas, a pastora pediu para eu levar uma palavra para as mulheres lá na mesa das Marias. E aí eu falei, meu Deus, será que é essa palavra que o Senhor quer? E assim, foi muito incrível, foi muito. E o mais incrível, que eu terminei as 4 horas ali com o Senhor, você não vê a hora passar, você não vê. E aí, meu ouvido, na hora, quando eu entendi a revelação do Senhor, que aquilo o Espírito Santo me revelou, meu ouvido fez pá! Ou seja, o Senhor precisava falar comigo, eu estava na correria, eu não parava para ouvir o quanto eu deveria ouvir. Então, aquela coisa, faz o devocional, lê ali, não sei o quê, lê uma palavra, mas eu não estava parando para ouvir. E naquele dia eu parei literalmente tudo para poder ouvir. E quando veio a revelação da palavra, o meu ouvido destampou, assim. E eu fiquei, assim, uma experiência, assim, que eu fiquei apaixonada, né?
Eu fiquei apaixonada. É E aí sensacional. agora eu fico assim, Senhor, ai, fala comigo. Uhum. Eu quero ter mais experiência, Senhor. Quando que o Senhor quer falar comigo? Eu tô aqui. Uhum. E você sabe que isso que você falou é tão importante, sabe, Lu? Porque a gente sabe que nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, porque é o nosso alimento, é o nosso alimento espiritual, né? A gente precisa disso, assim como a gente come, né, comida, para alimentar o nosso corpo, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Só que a gente precisa tomar cuidado com uma coisa, com rituais. Uhum, Nesses rituais, a gente não para ouvir. Porque a gente uhum. sabe que a gente tem que fazer o devocional, que a gente tem que ler a Bíblia todo dia. A questão é que a gente faz, a gente lê, a gente adquire conhecimento. Só que, na hora que Deus vai falar, a gente tá muito corrido. Eu já parei aqui, porque daí você se deleita naquilo que você tá lendo. Você lê a palavra, você lê o devocional, você, né, fica ali naquele momento com o Senhor. Só que na hora que ele vai falar, a gente vai pra correria. Então, é bastante tempo que a gente fica, mas nós precisamos parar para escutar mais do que a gente lê, de repente. Às vezes é um versículo que a gente precisa ler. E falar, Senhor, você revela a mim nesse versículo, o que o Senhor quis dizer nesse contexto histórico. O que o Senhor... Por exemplo, vamos pegar uma passagem. Tudo posso naquele que me fortalece. É Muito lindo. conhecido. E é lindo, Uhum. Paulo dizendo isso. Só que qual que era o contexto histórico daquilo? O que Paulo estava querendo dizer com tudo aquilo? Sabe, Paulo estava preso, tinha passado por várias provações, passava por várias necessidades. E ele está falando disso, né? Eu sei o que é ter muito e eu sei o que é ter pouco. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Só que a gente pega, às vezes, um texto fora do contexto e começa a usar aquilo. Aí você começa a ter um monte de provação na tua vida. Porque você começa a declarar aquilo para tua vida, mas qual que é o contexto que tem por trás daquilo? Qual que é o contexto que estava acontecendo quando Paulo disse esse versículo lindo? O que está por trás da passagem de Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Mas por que Davi estava falando aquilo? O que tinha acontecido na história de Davi para ele estar declarando isso? Né? Porque ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Então, mas o que estava acontecendo na história de Davi? E isso me fez aprender sobre a Bíblia. E até eu digo aqui, deixo aqui, né, um incentivo para todas as pessoas que têm o desejo, assim como eu tive um dia, de conhecer as Escrituras, de conhecer a palavra de Deus, de que a gente precisa entender o que está acontecendo naquele contexto, inclusive nesse contexto que a gente trouxe a respeito do milagre de Jesus. Uhum. Ali começou a história de Jesus com os milagres. Né? Maria nos deixou uma ordenância. Maria falou assim: faça tudo o que ele disser. Ela deixou para nós uma ordenança. Foi o primeiro milagre de Jesus. E um detalhe, ele não se sentia preparado. Quantas vezes você e eu já não passamos por isso? De que chegou o momento. Uhum. E você fala, ai não, mas eu tô esperando Deus falar comigo. Não, mas Deus não falou comigo. Mas será que Deus não tá usando a mãe? Uhum. Não tá Alguém? alguém, né? Para falar comigo, dizendo, não, vai e faz, porque chegou a hora. Ele fala, que tem contigo, mulher? Ainda não é chegar na minha hora. Claro que já tinha chego. Tanto que aconteceu. Né? Então, porque Maria serviu como uma incentivadora, a mãe foi uma incentivadora. Nós, enquanto mães, somos incentivadoras dos nossos filhos. Nossas mães espirituais são as nossas incentivadoras. Entendi. Quantas pessoas a gente olha muitas vezes e fala assim: não sou capaz. Eu não acho que ainda não é a hora. Não, acho que não chegou o tempo. Mas já chegou. Né? E às vezes a gente precisa desse incentivo para executar os milagres, porque Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que a dele. Então, por que a gente não está executando milagre ainda Por que também? a gente não está obedecendo? Exatamente. Por quê? O que paralisa? Talvez a falta de ouvir, né, o que o Senhor quer nos falar através, seja de pessoas da nossa família ou pessoas que caminham, através do que nós temos de intimidade com o Senhor, ou será que nós ouvimos e não queremos obedecer? Porque muitas vezes o Senhor fala algo durante a madrugada. Comigo tem sido assim experiências muito únicas assim que eu tenho vivido. Então, digamos, o Senhor me dá sonhos com pessoas que não fazem parte da minha vida, né? Não fazem parte da minha rotina. E o Senhor me dá sonhos e me dá, principalmente, muitas guerras espirituais. E aí eu falo, meu Deus, por que eu perguntei isso algumas vezes, por que o Senhor
tá me dando guerras espirituais que não são minhas. E aí um dia, ali, perguntando pro Senhor, porque eu não posso perguntar isso para você. Você não vai saber me dizer, porque é uma experiência minha, é algo que o Senhor entregou para mim. E para você talvez seja outra coisa. E muitas vezes eu vejo as pessoas assim, a Priscila, ela tem um entendimento, uma sabedoria maravilhosa na Bíblia. Eu quero ser igual a ela. Eu não preciso ser igual a ela. Eu preciso ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Então, o que o Senhor quer para Lu? Eu vou ler, eu vou estudar, eu vou fazer tudo o que precisa ser feito. Tá? Mas o que o Senhor quer para Lu? Qual é a porção da Lu? E ali eu comecei a entender que o Senhor tem algumas coisas que ele tem me revelado porque ele precisa me usar na obra de Deus. Ele precisa que eu me posicione nesses lugares. É fácil? Não, não é fácil. Você acordar de madrugada, você dobrar teu joelho, você orar horas por pessoas que você tá ali, que o Senhor te revela, você falar com essas pessoas, você orientar, você chegar para a pessoa e falar, você tem que fazer isso, o Senhor falou isso, isso. E tem acontecido isso comigo. E o temor? E o medo que eu tenho? Às vezes eu acordo e começo a chorar. Esses dias foi uma guerra tão grande, que eu acordei meu marido e falei, começa a orar por nós, pelo amor de Deus, começa a orar, ora por todos nós, e ele teve que ungir, e eu pedi pra ele orar, porque era muito grande a guerra, era muito grande. E aí ele não fica... Homem, você sabe que eles demoram mais pra entender esse processo. E aí ele ficava assim, tá, mas o que tá acontecendo? Eu não conseguia falar, porque era realmente uma guerra muito grande. Só que depois, no outro dia, o Senhor vem e revela, fala assim, faça o que eu estou lhe pedindo, porque o restante eu tô cuidando. E aí você fala assim, entendi. Sabe aquela parte assim, descansa no Senhor? É mais ou menos por aí. Você consegue? Não. Não. Tanto que a gente acaba tendo... se movendo, né, para situações onde você quer resolver na força do teu braço, muitas situações. E daí você vê, poxa, não é aquilo. Né? E a gente acaba pagando o preço por conta disso, né? Por não descansar no Senhor, né? E querer fazer do nosso jeito. Não, eu preciso agir. Não é oração, é orar e ação, a gente fala, né? Eu tenho que agir. Mas assim, eu estou agindo com sabedoria, no tempo certo, né? Eclesiastes diz, existe tempo para todas as coisas. E a gente precisa entender isso. Qual é o tempo disso, né? E muitas vezes, que nem você estava falando, né, de uma situação de que você tem tido algumas experiências com o Senhor, por exemplo, vamos pegar essa situação do conhecimento da Bíblia. Eu gosto muito de estudar a Bíblia. Nunca fiz um curso. Gostaria muito de fazer um curso teológico. Queria estudar teologia mesmo, sabe? Para me aprofundar em tudo que a Bíblia nos traz, enquanto ensinamento. Mas eu, sozinha, fui lá estudando, aprendendo, entendendo os contextos históricos. Mas como que nasceu isso? Né? Nasceu de uma forma assim, eu observando uma pessoa. Eu me lembro logo que eu me converti, lá em 2008, eu comecei a fazer a escola de líderes na igreja onde eu me converti, foi na comunidade cristã Reviver, e lá eles tinham a escola de líderes. E eu comecei a participar, para poder ter célula, você tinha que fazer a escola de líderes. Eram alguns anos de escola de líderes, depois alguns anos de escola de mestres, e eu fiz. Eu lembro nas primeiras aulas, assim, tinha um professor chamado Eduardo Alvarenga, e ele chegou e ele recitou Romanos 1 e 2. E eu falei, eu quero isso para mim. Eu quero saber isso também. Será que algum dia eu vou conseguir recitar um versículo de cabeça, né? Falar sobre ele, assim, e descorrer e explicar o que está acontecendo. Então, aquilo para mim foi... Ali começou, né, um despertar para isso. E tinha uma outra mulher lá da igreja também, que ela sabia tudo. Você perguntava da Bíblia, tá em tal lugar. Tá em tal lugar. Tá no livro tal. E ela falava muito sobre... declarava alguns versículos bíblicos também. Então, eu admirei aquilo e eu comecei a buscar para ser assim também. Eu também quero ser assim. Só que se não fizesse sentido para o meu propósito, para o meu chamado, talvez tivesse morrido na casca, lá atrás. Mas eu percebo que, assim como você falou, você tem um chamado. Você tem tido uma direção de Deus para intercessão. Teu chamado é de intercessão, teu chamado é profético, né? Você tem tido revelações de Deus a respeito de pessoas, tem que entregar palavras do Senhor, né? Nós temos dons ministeriais, Sim. né? Os 5 dons ministeriais que é dado à igreja, e eu tenho parte também desse, né, da profecia, enfim. Também sou profeta, né? Sou mestre profeta.
É muito difícil quando a gente tem que entregar uma palavra para uma pessoa, né? Porque você não sabe como que a pessoa vai receber aquilo. Você não sabe se vai fazer sentido para a pessoa no momento. E durante muito tempo, Lu, eu parei de entregar palavras. Porque quando eu ia falar com a pessoa fazia cara de planta, tipo, pra mim? Vou orar, sabe? E daí você falava, nossa, então acho que eu tô enganada, não devia ter falado, isso é coisa da minha cabeça. E só que passava um tempo, eu começava a ver o cumprimento daquilo na vida da pessoa. Então, às vezes, a pessoa também não quer admitir. Então, tô falando aqui, não sei por que eu tô falando aqui, mas às vezes serve para alguém aí em casa também. Não deixe de cumprir aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. E se o Senhor te deu uma palavra, entregue. Porque é de você que vai ser cobrado futuramente. Então, nós precisamos entregar. Por mais que a pessoa faça cara de planta. Ah, é? Pra mim? Tem certeza? Isso vai acontecer, né? Para as pessoas que têm esse dom profético. Eu contei pra você a hora que a gente tava ali no outro estúdio, que em novembro, mais ou menos, o Anthony chegou pra mim. Pra quem não conhece, o Anthony é meu filho de 4 anos, tá? E a gente saiu de um domingo do culto e ele olhou pra mim e falou assim: mamãe, tem um bebê dentro da sua barriga. Eu falei: quem te falou isso? Jesus. Aí passou mais uns dias e ele continuou, né, falando isso. E eu: menino, sai pra lá, eu não quero, não sei o quê. Aí ele falou assim: e é uma menina. Aí eu falei assim: ó o tipo desse piá, né? E passou. Aí quando foi dezembro, eu falei: meu Deus, eu tô grávida. E fiquei com aquilo na cabeça: tô grávida, tô grávida, tô grávida. Mas eu não queria assumir, não queria, mas eu sabia que tava. E aí, quando foi agora, só agora que eu fui fazer exame, fui fazer as coisas, lógico, gravidíssima, né? Então, pra quem tá me assistindo, vai acompanhar aqui, ó, uma gestação profética do Anthony. Que lindo. E aí, eu até comentei isso com o Ronaldo. Eu falei, às vezes não, muitas vezes o Senhor usa as crianças, usa pessoas ali que você não para prestar atenção, porque ele tem 4 anos. E foi muito, assim, natural. Mamãe, tem um bebê na sua barriga. Sabe? Tipo, muito natural. E às vezes a gente não para prestar atenção que é o Senhor que tá falando com a gente. O Senhor estava me preparando já para aquilo que ia acontecer. Porque o Senhor sabia que não era o desejo do meu coração naquele momento. Lógico que depois eu aceitei, depois de chorar, depois eu aceitei, entendi que era algo do Senhor. Hoje, né, já é outra situação. Tô ainda na fase, né, passando muito mal. Mas eu entendo que é algo que o Senhor tem propósito. Então, toda vez que o Senhor tem propósito em algo na nossa vida, Ele vai nos avisar. Ele vai nos comunicar antes. Todas as coisas que aconteceram na minha vida, sejam coisas boas ou coisas muito ruins, sempre o Senhor comunicou de alguma forma. Sempre. Nunca, a gente nunca é pego de surpresa. A não ser que você não caminhe com o Senhor, não tenha intimidade com Ele. Aí não esteja ouvindo, né? Ou não esteja ouvindo, porque talvez você tá caminhando, mas você não tá ouvindo a voz de Deus. Né? Pode ser isso também. Ou vem alguém te entregar uma palavra, como você falou agora, não é pra mim. E aí? Isso acontece muito. Então, hoje, como que eu entendo, Pri? O Senhor fala comigo, eu tenho que falar com alguém. O problema é dela, se ela não vai aceitar, se ela vai achar bom, ruim, o problema é dela. A minha parte eu vou e faço. Isso. E eu sempre falo assim, veja se faz sentido pra você, foi, né, da parte do Senhor, ou eu falo, ó, o Senhor falou isso comigo, e amém. Pronto. Então, se não fizer sentido pra pessoa, se ela não quiser acreditar, porque tem coisas que o Senhor nos revela que não é pra acontecer agora. Tem coisa que é para acontecer daqui a anos, mas o Senhor já está preparando, né? Já está ali comunicando. Então, eu aprendi agora, muito pouco tempo, porque já faz muitos anos que eu também. Às vezes o Senhor falava comigo, eu dizia pro meu marido, aconteceu assim com tal pessoa. Daí acontecia. Aí eu dizia assim, eu fui covarde, porque eu tinha que ter falado. Então, muitas vezes eu fui covarde. E hoje eu falei, eu não vou mais pagar esse preço. Eu vou entregar. Mesmo que a pessoa não concorde, não aceite, tá tudo bem, né? Eu cheguei a um ponto, assim, porque eu sou sanguínea, né? Então, eu sou, assim, eu não consigo me conter nas emoções, sabe? Eu sou muito... se eu tiver que chorar, eu choro. Se eu tiver que falar, eu falo. Se tiver que brigar, eu brigo, sabe? Porque é do meu temperamento, né? Isso não tem a ver com as pessoas falam, nossa, você não é crente. Não tem nada a ver com ser crente, com ser cristã. Tem a ver com o meu temperamento. Depois eu vou ter que sair arrumando as coisas que eu fui fazendo, né? Mas quando a gente olha pra Jesus também não era calminho. O que ele fala? Olha o jeito que ele respondeu pra mãe dele. O que tem contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora?
Foi assim que Jesus respondeu para a mãe dele. Não falou, ai, mãezinha querida. Não, Jesus não falou desse jeito, entende? Então, a gente precisa entender também, as pessoas são muito religiosas, né? Mas chegou o ponto de eu falar para Deus, assim, eu não sou mais garota de recado. Pode parar de ficar me dando esses recadinhos aí, que eu não vou ficar entregando recado mais para as pessoas, sabe? Por conta da reação das pessoas. Só que no processo você vai entendendo, fala, tá bom, Senhor. Eu até tenho a Mari, que é a minha mãe na fé, né? Ela sabe muito bem como eu reajo e ajo. Ela tá comigo há quase 20 anos nesse processo. Ela me levou para Jesus, foi ela que me ensinou muitas coisas da palavra de Deus. Se eu sou, assim, tão apaixonada por Jesus e tão apaixonada pela palavra, foi porque ela me incentivou a ser, né? E sempre buscando na Bíblia. Por mais que eu fosse num culto e tivesse uma palavra, ela falava, anote e depois confere em casa. E eu fazia isso, né? E isso foi me gerando um amor pela palavra. Mas ela sempre falava assim, para mim a respeito disso, mas eu ia falar outra coisa. Me perdi aqui. Ela sabe como eu sou. Ela vinha falar comigo e eu explodia. Às vezes ela falava, eu vou orar com você. Eu falava assim, eu não quero orar. Ela falava assim, a única coisa que eu sei fazer é orar, então eu vou orar por você. Eu falava, eu não vou orar. E eu não orava. E ela orava por mim. Só que depois, ou ela vinha entregar algumas palavras para mim que eu não concordava, falava, não faz sentido, nada a ver isso aí. Depois o Espírito Santo vem, né, e começa a trabalhar, e você começa a, puxa vida. Só que daí é aquilo que eu falei, daí eu tenho que sair consertando as coisas que eu fiz, as coisas que eu falei, que eu não devia ter falado, a maneira que eu agi, que eu não deveria ter agido. Só que eu preciso também me amar e me aceitar, entender que eu funciono dessa forma. E as pessoas, às vezes, elas entram num estado de culpa, de comiseração, de culpa e de isolamento e de depressão, muitas vezes, porque ela fala, só erro, só faço burrada, eu nunca acerto, né? E porque eu não devia ter falado assim, porque eu não devia ter agido dessa forma. Você é assim. O Senhor te fez dessa forma. Que nem eu acho lindo algumas mulheres. Sabe aquelas mulheres que são plenas? Que elas falam com calma, com delicadeza, né? Tem aquele tom de voz suave, sempre aquele tom doce, sempre tendo. isso. Eu sempre achei lindo, eu falava, não, eu preciso ser fina desse jeito. Eu não consigo. Nem eu. Sabe? Eu tento, mas eu não consigo. Né? Porque eu já nem tento, amiga, porque não dá. Nós fomos na imersão lá pro litoral com a mulherada, né? Aí a Raquel deitou na cama, daí, ó, Bia, você tá assistindo agora, Bia, você vai lembrar disso. Pegou o travesseiro, ela na cama aqui e eu pra cá, né? Ela fez assim com o travesseiro, arrumou, aí disse que mediu da parede, bem bonitinho, aí pegou o cabelo, pôs do lado, deitou de ladinho assim e ficou. Aí, isso a Bia relatando pra todo mundo. E eu cheguei, entrei no quarto... Joguei o travesseiro, dei a Bia a perna pra um lado. A Bia olhou e falou assim, gente, eu dormi com a Cinderela de um lado e com a Fiona do outro. Por quê? Porque nós somos totalmente diferentes. Isso. E é lindo de ver ela toda maquiada, toda impecável. Sempre toda, impecável. Né? Sempre impecável, anda devagarzinho. E um docinho, né? E fala... Gente, mas ela é a Raquel. A Lu é desse jeito. E tá tudo bem, porque realmente nós somos identidades únicas. Isso. E é isso que a gente precisa entender, até por essa questão, né, de depressão, muitas vezes. Eu já falei isso várias vezes aqui. A gente vai para as redes sociais, a gente vai para alguns lugares e a gente fala, a vida daquela pessoa é perfeita. Nossa, aquela pessoa é linda, aquela pessoa é perfeita, aquela pessoa... Só que eu tô vendo só aquilo que ela tá mostrando. O que tem internamente, o que tem lá nos bastidores, muitas vezes a gente não tá vendo. Então, será que a vida da pessoa é perfeita? Será que a tua não é tão perfeita quanto a dela? Mas você tá querendo co-criar uma vida que não é sua. E aí vem todos os desgastes, vem os problemas emocionais, vem as decepções, porque nós fomos criadas únicas, para sermos únicas. Por que eu vou ser igual a Priscila? Eu não vou ser igual a Priscila. Eu sou a Lu. Então, quando as pessoas conseguem sair desse contexto, eu nunca vou ser a Cinderela. E tá tudo bem. Eu posso melhorar um pouquinho, deixar de ser a Fiona e querer ser um pouquinho melhor. Mas eu nunca vou alcançar aquele outro nível, porque não é pra mim. Mas as pessoas vão gostar da Lu do jeito que ela é. As pessoas vão se identificar com a Lu do jeito que ela é. Seja aqui falando da palavra, seja no dia a dia, seja trabalhando. Porque isso não pode nos definir.
A pastora Cris fala muito sobre isso. As coisas ao nosso redor, as pessoas, não podem nos definir. A única coisa que nos define é Deus. A única coisa que pode nos conduzir é o Espírito Santo, né? Então, é lindo quando você entende tudo isso, porque fica mais leve caminhar. Mesmo que a gente erre, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente, muitas vezes, tenha que convergir novamente e voltar para alguns lugares, o Senhor estando junto do nosso lado ali, junto com a gente vai conseguir resgatar aquilo que precisa. E tá tudo bem, porque faz parte do processo. A gente não vai acertar todos os dias. Não. A gente não vai. Assim como a gente não vai errar todos os dias. Então é muito importante que a gente entenda qual é o caminho que eu estou percorrendo, por que eu estou percorrendo e quem está comigo. É isso. A partir do momento que você sabe, o Senhor está comigo. Muitas vezes o Senhor continua ali com você, mas você não faz o que Ele quer. Porque o Senhor está ali. Mas depois você vai convergir, você vai voltar. E tá tudo bem, né? E uma coisa assim, né? Uma situação não me define, né? Uma condição não me define. E não define as pessoas que estão com a gente também, né? E isso é impressionante de ver o quanto as pessoas, elas julgam. Uhum. Não sei se você já percebeu, mas aquelas que falam assim, ai, cuidado com o julgamento. São as que mais julgam, já percebeu? Uhum. Ai, cuidado que a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Essas são as que mais julgam, né, as pessoas. E o quanto a gente é julgado nesse processo, né? Principalmente nesse lugar onde a gente está, como a gente está falando de uma vida, a gente está aqui com a Bíblia, ó. Uhum. A gente está com a Bíblia, a gente está falando da palavra de Deus em um podcast, né, aberto, que daqui a pouco isso não vai acontecer mais. Quantas pessoas hoje estão sendo condenadas por falar sobre a palavra de Deus? E a gente tá aqui abertamente falando. E por que a gente não fala, Lu? Por que as pessoas não falam? Por vergonha? Por que a gente não fala onde a gente tá, nas rodas que a gente tá? Por medo do julgamento? Sabe? Porque eu sou diferente das pessoas que estão lá muitas vezes. Sempre. Entendeu? O que acontece? Aí as pessoas olham pra você e elas têm por exemplo, assim, ó, vamos pegar um contexto familiar. Não sei como que é a sua família, se a sua família é toda cristã ou não, se a tua família frequenta a igreja, se é católica, se é evangélica, enfim. Não é sobre isso, né? Sim. Porque o reino de Deus não é sobre placa e sobre denominação. Mas você começa a ter um comportamento e uma conduta. Só que dentro daquele lugar onde você tem mais intimidade, que as pessoas te conhecem, engraçado, eu lembrei disso porque a gente vai pegar essa situação aqui que vai falar na sequência da Bíblia, né? Fala sobre o primeiro milagre de Jesus e vai falando sobre os milagres de Jesus. O porquê que Jesus, na terra dele, não pode fazer muitos milagres? Por que no meio das pessoas que a gente mais conviveu a vida toda, a gente não pode falar da palavra de Deus? Porque elas conhecem o nosso comportamento, nosso temperamento, nossa explosão, que nem eu falei, a minha questão sanguínea de ser, né? De ser, tudo muito, né? A tia louca, eu sou a tia louca, que abraça, que beija, que corre com as crianças e tal. Então, às vezes, eles esperam, às vezes, de uma pessoa cristã, um comportamento mais assim, né? Pleno, um comportamento mais reservado, sereno, mais santo, mais sóbrio, né? Mas durante muito tempo, eu me culpava. Eu queria me retrair. Eu falava, não, eu sou crente. Eu tenho que ficar... Não posso falar. Não posso ter reações. Não posso falar alto. E não é assim. Quando a gente começa a conhecer os personagens... Pedro. Quem era Pedro? Muito doido. Cortou a orelha do Malcolm lá, entendeu? Cortou a orelha do soldado. Quem que era? Que nem na passagem, que nem eu tava falando dessa passagem, né? Tem uma passagem que fala que Jesus não pôde fazer muitos milagres na terra dele. Porque eles não criam. Porque falavam assim, esse aí é o Cristo, é o Salvador, é o Messias. Mas não é o filho do carpinteiro que cresceu com a piazada aqui jogando bola. Entende? Você olha, você julga porque você conheceu a essência da pessoa. Você conheceu ali o dia a dia da pessoa e você fala, não pode ser. E quantas vezes você já passou por isso? E passa até hoje. A gente passa por isso, né? Os discípulos, se você for ver, analisar os 12 discípulos que Jesus escolheu para andar com ele,
Misericórdia. A gente não escolheria essas pessoas para andar com a gente, porque a gente é muito crente. Entendeu? Porque a gente é muito religioso. Não seria esses caras aí que a gente ia escolher. Esse tem muito defeito. Muito. Tanto que, quando Judas morreu e eles precisaram encontrar mais um discípulo para fazer parte dos 12, eles escolheram Matias, porque Matias, ele se enquadrava num padrão. Aí Jesus falou, não, eu quero Paulo, aquele que perseguia, o Saulo, eu quero Saulo, aquele que perseguia os cristãos, que matava os cristãos. É esse aí que eu vou transformar a vida dele para ele andar e propagar o evangelho. Então, assim, Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, né? Essa é a vida com Deus. E muitas vezes a gente não se enquadra num padrão que a gente mesmo cria, que não é o padrão da Bíblia, nem o padrão de Deus, para tentar mostrar para as pessoas o quanto a gente é santo, e o quanto a gente é cristão, o quanto eu sou certinho, o quanto eu sou pura, entendeu? Tanto que eu tenho... Uma das orações que eu faço, até fazia com os adolescentes e faço com os meninos, com os meus filhos, eu falo, Senhor, restaura em nós a pureza e a santidade. Porque isso tem que ser restaurado no ser humano. Porque a gente vai perdendo a pureza com as coisas que a gente vê, com as coisas que a gente ouve, e a gente precisa ser santificado nesse lugar. Só que isso tem que ser diário, porque a gente é contaminado com as coisas do mundo, contaminado com as músicas que a gente escuta, que às vezes a gente não quer nem escutar. Só que você tá lá no Instagram, rolando o vídeo, o que tá tocando o que tá tocando enquanto você assiste um vídeo? Aquela música tá entrando, tá te contaminando. Aquilo que você tá vendo contamina o teu corpo, né? Então, assim, contamina a tua mente, contamina e começa a entrar as mensagens subliminares, né? Então, entra no teu inconsciente, no teu subconsciente, e isso começa a gerar em nós atitudes que não são condizentes com aquilo que a gente tem buscado, que a gente crê, né? E o que a pessoa faz se ela tá exatamente nesse momento que você acabou de dizer? Eu quero buscar o que a palavra diz, eu quero viver conforme os princípios que o Senhor quer para mim, mas eu não tô conseguindo porque eu tô na influência das outras coisas. Tem uma dica, tem algo que você poderia deixar hoje para quem tá ouvindo? Tem uma dica sim. É uma dieta espiritual. Assim como a gente tem que fazer uma dieta para perder peso, para cuidar do corpo, para cuidar da saúde, para fazer um exame, por exemplo. Não tem alguns exames que você precisa fazer uma dieta? É fácil? Não é? Você precisa ter dedicação naquilo e tendo consciência de que aquilo vai gerar uma consequência se você fizer ou deixar de fazer. E para você ter mais intimidade com Deus, mais relacionamento com a palavra, mais revelação do alto, a gente precisa, de fato, jejuar de redes sociais. A gente precisa jejuar dos filmes, séries e afins. Eu sou uma pessoa que eu amo assistir série, né? Qual que é o meu hobby? Assistir série. Amo maratonar uma série no final de semana. Mas eu preciso ter disciplina, sabedoria, para eu primeiro fiz aquilo que alimenta o meu espírito. E o detalhe, quando a gente começa a alimentar o nosso espírito, o Espírito Santo que habita em nós, que, né, a Bíblia fala que existe, que o Espírito Santo foi derramado em nós. Em Romanos 5:5 fala sobre isso. Então, o Senhor derramou o Espírito Santo em nós. O amor, né, através do Espírito Santo, o amor, a paz, paciência, né, o fruto do Espírito, sim, enfim. E a partir desse fruto que tem em nós, é que vai ser trazido à minha consciência se aquilo que eu tô fazendo é certo ou errado, se aquilo que eu tô assistindo faz sentido para o meu propósito, para o meu chamado, se só tá sendo liberado dopamina, onde eu não consigo sair dali. É um ciclo onde as pessoas elas estão viciadas em dopamina, elas começam a assistir, rolar, quando vê, perdeu 2 horas, 3 horas, né? E quanto tempo a pessoa perde orando? Perde não, porque ganha, né? Quantas pessoas elas gastam de tempo orando ou lendo a Bíblia? E quanto tempo gasta rolando Instagram, Facebook, shorts de YouTube? Quanto tempo? Tanto que, assim, você pode perceber que os jovens e os adolescentes, as crianças que têm acesso à internet, elas não ficam em vídeos longos. Sim. Tem que ser aquela dopamina rápida, entendeu?
O vídeo tem que ter ali no máximo 1 minuto. Passou de 1 minuto para ele já não tem interesse mais, porque isso é vício. O cérebro começou a ficar viciado. E se você perceber, eu percebo as crianças cantarolando umas músicas que você fala, onde que escuta essas músicas? Nesses videozinhos. Então, assim, a gente precisa fazer um jejum. Jejum mesmo. Daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, dos lugares aonde a gente está e frequenta, se a gente quer ter um estilo de vida diferente com o Senhor. E é aquilo que eu tô falando, não tô falando sobre estar na igreja ou ir para a igreja, não é sobre isso. Porque Jesus, ele nos chama para intimidade com Deus. E a intimidade com Deus é no meu quarto, no secreto. Ele fala, entra no teu quarto e fecha a porta. E o teu pai que te vem em secreto, né, vai ouvir as tuas petições, tuas orações, enfim. Então, é sobre intimidade com Deus. Porque as pessoas, elas estão muito... eu vou na igreja tal, eu vou no evento tal, eu vou na pregação tal, eu vou no seminário tal, ou enfim. Vai em várias igrejas grandiosas, onde tem shows que vão lá realmente para mexer com o teu emocional, com músicas, sabe, que vão tocar a tua emoção, que você vai sair de lá e falar, nossa, foi sensacional, meu Deus, foi maravilhoso, mas o que foi pregado? Nem lembra. Só lembra da emoção que sentiu. Mas e qual foi o ensinamento? Qual foi o confronto que existiu? Porque com Deus a gente é confrontado. O tempo todo? O tempo todo. Eu costumo dizer assim, o que você ouviu no domingo que você vai refletir durante a semana. Porque você precisa refletir. Você precisa estar incomodado com aquilo que você ouviu. Tem que ter algo que mexa ali, que você fica a semana toda. Eu preciso melhorar nisso, eu preciso fazer isso, eu preciso aquilo. Sempre vai te despertar algo, Sim. né? Tem que despertar. Porque se não fizer sentido e você for lá só pra ser um ouvinte, mas não trazer nada além dali, você tá sendo simplesmente um religioso, né? E eu quero deixar uma dica também para as mães, para assistir com os seus filhos. Aquelas que querem ter conhecimento da palavra de Deus e conhecer. Lógico que ali é meio romantizado, mas é importante você conhecer as histórias bíblicas, principalmente as passagens a partir dos evangelhos, a partir do Novo Testamento, que é a história de Jesus, o The Chosen. Sabe? The Chosen é uma série sensacional para assistir em família. Sabe, para depois, na hora que você for fazer o devocional com seu filho, ele vai lembrar daquilo, ele vai ter uma memória visual daquilo que ele assistiu. Nossa, eu assisti essa história lá, quando a gente assistiu aquela série. Eu lembro dessa passagem. E daí eles vão lembrar, eles vão começar a lembrar disso. Então, não tem problema, eu não proíbo os meus filhos de assistir desenho, de assistir, enfim, várias coisas. O que eu faço é assistir junto com eles, e mostrar para eles o que tem por trás daquilo. Ó, tá vendo aqui? Isso aqui tá falando sobre o mundo espiritual. Isso aqui tá mostrando uma realidade sobre o mundo espiritual e o mundo natural, sabe? E mostro para eles a atuação do maligno no geral, porque é muito sutil. Me diz se o pecado é ruim. Não. O pecado não é ruim. Você acha que o diabo, quando ele vai né? Satanás vai aparecer, ele vai aparecer como um monstro? Óbvio que não. Vai ser lindo e maravilhoso. Vai ser com uma voz sedutora. Vai ser com uma imagem sedutora, né? Não vai ser algo para afastar, mas para atrair. Vai ser bom. Sim. Antes de nós continuar, deixa eu aproveitar aqui, diretor. Vamos falar de alguns patrocinadores. Quero agradecer o nosso patrocinador de Campo Largo, Mercado Mocelim. Fica no bairro Ouro Verde. Inclusive, hoje vai ao ar o episódio que eles gravaram aqui. Então, eu quero que você já aproveita, na verdade, você vai estar assistindo depois. Mas corre já aqui, o diretor vai deixar do lado alguns cards para você poder acompanhar. Quero também agradecer ele, além de ter gravado, ter se inspirado e ser o nosso patrocinador. O Mercado Mocelim está há mais de 20 anos já na cidade, um mercado de referência. Vou estar sempre postando para vocês aí muitas novidades sobre esse mercado, porque tem muita coisa boa acontecendo. Também tem a agência de Juinha, onde nós estamos gravando. Como vocês sabem, há mais de 3 anos eu já gravo o Lucast na agência. Também é um parceiro, um apoiador do projeto, onde a gente consegue, né, todas as semanas estar lançando um episódio novo, com
tudo de primeira para você que gosta de um bom podcast, que você gosta aí de ouvir, de escutar, seja no YouTube, seja no Spotify, seja no Deezer, seja ali olhando no Instagram. Estamos em todas as redes. Ah, tem TikTok também agora, né, diretor? TikTok também aí, para você que gosta, tem todas as redes sociais. E a Lu Delu, que está conosco aí desde o primeiro episódio, há 3 anos atrás. A Lu Delu tem um novo conceito agora em Campo Largo, que é restaurante e café, junto com livraria evangélica. Então, no Joaquim Ribas de Andrade, 798, em Campo Largo, bem pertinho da prefeitura. Você que está nos assistindo, que não conhece, corre lá conhecer, além de uma comida boa, um ambiente muito agradável. Você que gosta de ler a Bíblia, pode ir lá, pode fazer seu devocional, pode ir lá também ficar simplesmente sem fazer nada, tomando seu cafezinho, conversando com um amigo, um espaço bem gostoso, tá bom? E você que quer ser patrocinador, eu quero falar com você agora. Você que quer ser patrocinador, que quer apoiar esse projeto, nós precisamos sim, nós precisamos de mais patrocinadores, porque é um projeto maravilhoso, é um projeto que organicamente já passou de 70 mil visualizações, e a gente começou focado, nichado em janeiro, então a gente sabe que vai muito longe, mas eu preciso de você, que você esteja apoiando. Vai ter aqui uma chave Pix, se você quer ser um apoiador patrocinador, ou se você quer ser um apoiador e simplesmente quer fazer um Pix ali para poder contribuir, vai ser muito bem recebido. E pode ter certeza que tudo que nós falamos e fazemos aqui é para que o nome do Senhor seja exaltado, para que mais pessoas conheçam o Senhor e principalmente quem vem gravar traga um pouco da sua história, da sua experiência. Então, você que vai apoiar, pode ter certeza que você está plantando no reino de Deus. Conto com você, não esquece. Pri, antes da gente continuar aqui, porque se a gente deixar, a gente fala 3 horas aqui. Pena que nós não podemos, né, diretor? Já estamos, nossa, meu Deus, já estamos quase 1 hora aqui. É lasqueira. Mas vamos lá. Nós temos muitos milagres, né? A gente falou muito sobre a Bíblia, a gente deu várias coisas aqui, mas a gente iniciou falando sobre o primeiro milagre de Jesus, aonde você trouxe um ponto de vista, né? Algo muito legal, onde Maria nos exorta mesmo e nos dá uma ordem, né? E descorrendo os milagres aqui, você acha ou você acredita que quando Jesus teve que sair do meio ali da onde ele vivia, da sua parentela, ele teve que sair para que pudesse manifestar tudo o que precisava, ou ele decidiu ir longe? O que você traz desse contexto? A própria Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres entre a família, né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas Jesus teve muitos irmãos, né? Irmãos e irmãs. Inclusive, tem discípulos dele que eram irmãos, né? E as cartas aqui, que nem a carta de Judas, por exemplo, a carta de Judas é uma carta do irmão de Jesus. A carta de Tiago era irmão de Jesus. Então, tinha os irmãos que estavam próximos, mas a maioria não fez parte do ministério. E então, assim como existiu na vida de Abraão, né? Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, Jesus também precisou sair do meio da família, para que o propósito de Deus fosse cumprido na vida dele e através da vida dele. Sim. Né? E isso serve como um ensinamento para nós também. Não é à toa que as histórias bíblicas elas estão ali retratadas. É porque isso serve também como um ensinamento para nós. E se a gente for olhar para a nossa vida, muitos de nós precisam sair realmente do meio sair da terra, do meio da parentela, para poder cumprir o propósito e o chamado de Deus. Porque as pessoas vão olhar para nós daquele jeito, não, mas essa aí é a filha do fulano, o filho do ciclano, entendeu? Não, imagine, né, usada por Deus, não pode ser, né? Então, para que esse propósito se cumpra, a gente precisa sair. Então, Jesus fez muitos milagres por onde ele andou, por onde ele caminhou, né? E o detalhe, assim, é relatado alguns milagres, por exemplo, de cegos que voltaram a enxergar. Mas para cada um, Jesus usou uma forma, né, diferente. Por quê? Porque tem a ver comigo, para mostrar que nós somos únicos. Então, para um cego, ele usou de uma forma para ele ser curado. Para outro cego, ele usou de uma outra forma para ser curado. E o detalhe,
por mais que ele soubesse o que cada um dessas pessoas precisavam, ele perguntou: o que você quer que eu te faça? Sabe? Então a gente precisa também especificar para Deus o que a gente quer que ele faça. Fala, não, mas Deus sabe de todas as coisas, as pessoas falam. Ele sabe tudo que eu preciso, mas você precisa verbalizar muitas vezes. Sim, a gente precisa falar para Deus, eu preciso que você haja eu preciso de um milagre nessa área. Porque Jesus perguntava, o que queres que eu te faça? Ele vendo que o cara era cego, entende? Mas será que, de repente, não era? O cara estava bem, Sim. vivendo cego. Vai que ele precisava, na verdade, de, sei lá, de comida. Não, eu quero provisão para minha família. Eu quero ser pai, né? Eu quero multiplicar minha geração. A gente não sabe. Por isso que a gente precisa verbalizar, né? E sabe que algo importante, quando você vai ajudar alguém ou quando você vai falar com alguém, eu acho muito importante a gente usar esse exemplo. O que você queres que eu te faça? Porque muitas vezes eu olho para a vida do outro e eu julgo que ele precisa de uma condição financeira melhor. Um exemplo. Mas, na verdade, não. Ele precisa de um abraço, ele precisa de alguém para ajudar ele a caminhar em alguma determinada situação. Ele precisa, de repente, de alguém para ir lá orar por ele, porque o sonho dele é ter um filho. Ou ele precisa... O problema dele não é financeiro, porque ele não vê como um problema. E a gente de fora enxerga de uma outra forma. Muitas vezes, os moradores de rua, quando a gente vai, a gente quer tirar eles da rua, a gente quer que eles saiam. É o nosso desejo. Muitas vezes pode acontecer, mas na grande maioria, eles não querem isso. Eles querem outras coisas. E através dessa ansiedade de querer tirar a pessoa da rua, a gente acaba não conseguindo. Porque você precisa entender o que você precisa primeiro. O apóstolo Luiz Hermínio, ele faz muito bem isso em Itajaí. Até o Jesus que nasce nas ruas, né, que aconteceu agora em dezembro, para mim é um grande exemplo, porque eles pegam aquelas pessoas que moram na rua, eles levam para tomar banho, eles perguntam com quem você quer falar, de quem você sente falta. E muitas vezes eles se convertem, eles mudam de vida através de uma videochamada, através de alguém que talvez essa pessoa abandonou lá no passado, lá atrás. Ela não quer sair da rua, ela quer resgatar aquilo que ficou lá atrás. Então isso é muito importante, a gente ouvir o que a pessoa precisa. Não eu decretar, aquela pessoa precisa disso, aquela precisa daquilo. Não, quem sou eu para decretar alguma coisa sobre a vida da pessoa? Aquela pessoa tomou aquela decisão, não serve mais. Não, mas o porquê que ela tomou a decisão? O que eu posso fazer para ajudar? É um processo? Vai acontecer? Ok, mas o que eu posso te ajudar? Não, você não pode me ajudar, só faz oração por mim. Ok. Então, a gente precisa entender que isso também é amar o próximo. É respeitar a decisão do próximo. E é engraçado, assim, falando disso, eu lembrei de uma passagem da Bíblia que, quando Jesus ele vai encontrar com a mulher samaritana lá no posto, a Bíblia fala assim, era necessário que ele passasse por Samaria. Os discípulos não queriam que ele fosse. Ninguém queria, né? Porque os samaritanos e os judeus, eles não se davam. Sim. Então, mas a Bíblia fala assim, era necessário que ele passasse por Samaria. Existem alguns lugares que é necessário que a gente passe. É necessário que essas pessoas, muitas vezes, passem por essas situações para que elas cumpram o propósito e o chamado que elas têm na vida delas. Então, tem lugares que vão ser necessários a gente passar, tem situações que vão ser necessárias a gente passar, porque eu vivi uma situação na minha vida e o Senhor falou comigo, né, a respeito, a gente tá falando sobre os milagres, né, e eu clamando a Deus por uma situação, por uma resposta de Deus, e o Senhor falou para mim, é necessário que essa pessoa passe, né, por alguns lugares para que ela me conheça. Então, a gente quer ser Deus muitas vezes na vida da pessoa. Né? A gente quer mostrar, olha, mas essa é a verdade, quer enfiar a goela abaixo, Jesus goela abaixo. Até tem, a Mari, ela falava pra mim assim, quando a gente se converte, a gente encontra o antídoto pra morte, certo? A gente aqui, ó, Jesus, a gente descobriu que Jesus é o antídoto pra morte, e a gente quer tomar Jesus, a gente quer beber Jesus, só que a gente quer enfiar a goela abaixo das pessoas. Eu descobri é o antídoto, né, porque eu vou viver a vida pra sempre agora. A vida eterna tá aqui. Toma! Só que a gente quer enfiar goela abaixo. E a pessoa não quer. Não é o momento dela, muitas vezes. Não é o momento. E assim, eu preciso entender que se Deus se revelou a mim naquele momento e Ele quer vir como uma água fresca para minha vida, é para minha vida.
E tem um monte de crente chato, né? Que daí quer sair falando de Jesus porque descobriu, porque foi uma descoberta como se fosse uma descoberta do câncer. E você quer sair falando para as pessoas, só que as pessoas elas não têm capacidade de compreender esse tipo de coisa. Por quê? Porque é no mundo espiritual, você teve uma revelação no mundo espiritual, não é no natural. A pessoa não tem como compreender, porque você foi ativado espiritualmente. Sim. Quando as pessoas entenderem, e muitas entendem, que nós estamos aqui. Isso aqui é físico, isso aqui é natural. Mas que também aqui existe uma atmosfera espiritual, e a Bíblia relata muito bem como é essa atmosfera, o que acontece enquanto nós estamos aqui, sabe? Que existe uma batalha, né, no reino espiritual, e você... a gente quer que as pessoas compreendam, tipo, não, eu não tô vendo, você tá louca? Aonde? Não se mexe nada aqui, o que tá acontecendo? Né? Mas existe. Esses dias eu passei mal num episódio aqui. Meu Deus, aquilo chegava a travar minha boca e eu passando mal. Eu falei, gente, eu tô sendo atacada espiritualmente durante o episódio e eu só em espírito de oração, eu não conseguia falar muita coisa. E aquilo é tenso, é tenso. Por quê? Porque tem coisas que o mundo, as trevas não quer que você traga à luz. Tem muitas coisas. Quantas pessoas pode estar nos ouvindo hoje que pode ser resgatada por qualquer coisa que a gente falou aqui? Mas não é pela Lu e pela Pri, é o que o Senhor quer fazer através de nós. Sim. Então, todos nós que entendemos, nós deixamos fluir esse rio e esse rio vai alcançar as pessoas. Por quê? Porque é o Senhor. Então, através da Pri estudiosa, através da Lu que gosta de falar, que gosta de se comunicar com todo mundo, que não tem vergonha de chegar e bater numa porta, é isso. O Senhor precisa fluir na nossa vida e através da nossa vida. Paulo, quando você falou de Paulo, eu agora sou, nossa, viciada, né? Em toda a história de Paulo. Porque quando ele se converteu, quando ele ficou cego pelos 3 dias, o Senhor usou dessa forma para que ele entendesse que era o Senhor. Ali, quando ele entendeu, ele não teve mais dúvida nenhuma, mas o Senhor fluiu na vida dele até o fim. Gente, esse homem foi um grande homem, um grande apóstolo durante todas as cartas ali que ele escreve para as igrejas, durante as prisões, durante toda a trajetória que ele teve momentos históricos ali que a gente vai ter pro resto da vida como um grande exemplo de cristão. E a gente faria tudo isso? Eu tenho certeza que não. A gente não faria tudo o que ele fez, mas a gente sabe que através da vida dele o Senhor operou o tempo todo, assim como ele vai operar na nossa vida e através da nossa vida. Mas a gente precisa deixar esse rio fluir. A gente precisa, não é a Lu, não é os problemas, não é as dificuldades, não é quem a Lu foi, não é quem a Lu fez, o que a Lu deixou, não, é quem o Senhor é. E hoje eu entendo dessa forma, quem o Senhor é na vida da Lu? O Senhor é prioridade na minha vida. Eu tô aqui, vim de manhã, passando mal, né? Gente, eu não abro mão. Por quê? Porque o Senhor é prioridade na minha vida. E eu não tô aqui por dinheiro. Eu tô aqui pelo propósito, eu tô aqui pelo chamado, porque eu sei que o Senhor tem propósito em tudo isso. Então, quando eu entendo isso, eu aceito e eu deixo o rio do Senhor fluir, as coisas vão ser da maneira que Deus quer. Mesmo que a gente tenha alguns percursos onde a gente precisa fazer algumas pausas. E pode ser que aconteça. Sim. Porque muitas vezes o Senhor precisa nos parar em algum momento para que nós não nos matamos e para que nós não façamos coisas piores. Porque nós somos seres humanos. Nós falhamos, nós erramos, nós fazemos coisas que não agradam o coração do Senhor. Mas aí nós, né, cumprindo o nosso propósito, o Senhor vai puxar, eu creio dessa forma, e vai dizer, calma aí, filha, senta aqui e fica descansando um pouquinho aqui, talvez pode ser meses, anos, a gente não sabe, a gente já conversa de novo. Eu penso dessa forma. E ali, nesse momento de descanso, é o momento que você vai ouvir novamente a voz de Deus, você vai novamente aprofundar, você vai escutar o que o Senhor tem para você, e o Senhor vai dizer, então vem cá. Você não foi esquecida. Tanto que assim, Paulo, né, que senão vai ficar uma hora, né? Meu Deus, mas já assim, deu. Paulo, ele teve um gap, né? Ele precisou parar. 10 anos, né? Ele teve uma pausa. Ele precisou parar. Quando a gente lê a Bíblia, a gente parece que foi um tempo contínuo. Mas não. Paulo não estava preparado ainda. Ele precisou ficar parado durante um tempo. E ele precisou dessa pausa, né? E talvez essa pausa, para nós encerrarmos, que dá, tu vai ter que voltar, não tem jeito. Não conseguimos nem falar de todos os outros. Nós só falar de todos os milagres de Jesus aqui, dá para nossa vida. Escolha aí já para você fazer um fechamento, para você deixar uma mensagem para quem está em casa. Eu quero agradecer de coração
Porque sempre conversar com você é maravilhoso sobre a palavra de Deus. E eu espero que a gente consiga conversar muito mais vezes. Confesso que eu tenho buscado muito, mas ainda não consigo fazer da forma que eu gostaria. Mas o Senhor conhece meu coração. E eu digo que quanto mais você busca, mais você encontra. Quanto mais você procura, mais você acha. E você vai entendendo que o que a gente precisa, a falta do que você tem, nada preenche, a não ser o Senhor. É verdade. E eu queria que você encerrasse deixando uma mensagem para todo mundo e depois eu só quero fazer uma oração rapidamente para a gente fechar. Tá bom. Isso que você falou é bem, bem importante, né? Me veio um versículo. Porque, assim, quem me conhece sabe que, assim, a gente vai conversando, vai vindo versículo. E eu não quis fazer isso, né, no processo, mas eu sou de ter um versículo para toda a história, enfim. Um versículo que eu carrego para minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Né? Então, Romanos 8, 28. Então, quando a gente analisa a nossa vida, a gente percebe que todas as coisas que estão ao nosso redor, elas estão se movendo nesse sentido, né? E eu escolhi para fechar uma passagem que eu carrego comigo, porque assim, como que eu fui decorando versículos? Porque eu comecei a declarar para minha vida. Como que eu fui aprendendo sobre a Bíblia e sobre o que a palavra de Deus diz? Por que eu tenho um versículo para cada coisa que as pessoas falam? Porque eu tive para minha vida, né? Então, lá em, por exemplo, 2 Coríntios 4, fala assim que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, sabe? Ficamos perplexos, mas não abatidos. Vai falando sobre isso, né? E só que o que eu quero deixar é que fala assim, a partir do 16, por isso não desanimamos. Por que nós não desanimamos? Sabe? Porque nós sabemos que existe algo que precisa ser cumprido através das nossas vidas. E ali Paulo vai falando, embora exteriormente estejamos a desgastar, você não está falando que você está, né, que você está passando por toda essa situação da gravidez e tudo mais. Então, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, porque o nosso espírito está sendo renovado. Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos... Por que é leve e momentâneo? Eu passei por um câncer, mas por que eu vou falar que o meu sofrimento leve, o meu câncer foi um sofrimento leve e momentâneo? Porque comparado ao que Jesus viveu na cruz, é leve e momentâneo, porque vai passar. Seja com a cura ou seja com a morte. Vai passar. Então, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que não se vê é o quê? É fruto da fé. E a fé diz, né? Em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Então, eu tenho que fixar os olhos não naquilo que eu não estou vendo, mas naquilo que eu creio, né? Então, eu creio na palavra de Deus, eu creio que tudo que a Bíblia diz é real e verdadeiro. Eu preciso crer nas Escrituras, eu preciso crer que Jesus morreu na cruz em favor da minha vida, pela minha salvação. Ele levou sobre ele, a Bíblia fala que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e sob as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, nós fomos sarados através do sangue de Jesus, que é derramado na cruz em meu favor. Então, eu creio no sacrifício de Jesus, né? E na remissão dos meus pecados. E é isso. É isso, pessoal. Eu vou fechar com uma oração. E quero agradecer mais uma vez por ter aceito. Eu que agradeço. Tem muita coisa pra gente conversar, mas nós vamos marcar mais um episódio. E eu quero fazer uma oração pra gente encerrar. Tá bom. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Paizinho querido, eu só tenho que te agradecer pela oportunidade de poder mais uma vez estar aqui recebendo um convidado, poder falar do seu nome, poder engrandecer tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, poder ser instrumento nas suas mãos, Pai. Quero pedir uma bênção especial sobre a Priscila, Pai, que deixou seus afazeres para estar aqui, e que o Senhor venha pegar esse episódio e o Senhor propague aonde o Senhor deseja, para as pessoas que precisam ouvir, aonde o Senhor quer entregar. Eu quero consagrar, Senhor, esse episódio, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe que não é nada para edificar nós, mas sim o Senhor.
que nós diminua cada vez mais, mas que o Senhor cresça através da nossa vida cada vez mais, Pai. Por isso eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio, pela saúde, por o Senhor ter preparado tudo, Pai. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E preciso te falar uma coisa só antes da gente encerrar, não sei se vai ficar gravado ou não, mas senti de compartilhar algo com você. Junto com esse bebê que está crescendo, né, no seu ventre, vão vir coisas novas, novidade de vida. Se prepare para que, junto com esse bebê, nasçam várias coisas, seja na parte de empreendedorismo, seja do podcast, seja no teu negócio, no teu ministério. Se prepare, porque muitas coisas o Senhor vai fazer através disso que Ele permitiu que acontecesse na sua vida nesse tempo. Que é como você falou, 40 anos, tem uma chave aí, tem um porquê aí. Quando a gente começa a olhar para os 40 anos, o que a Bíblia fala a respeito de 40 anos? Então, tem muitas coisas a respeito do número 40 e que te convido a estudar sobre isso para você ter as revelações que o Senhor tem para sua vida nesse tempo. Amém. Amém, obrigada. Eu recebo. Amém, gente. Deus abençoe. Quer acompanhar os próximos capítulos, o que vai acontecer? Ó, já recebi aqui de Deus. Fica aqui. Toda semana tem um episódio novo aqui. Depois vocês vão acompanhar o crescimento aí, tudo que vai acontecer, em nome de Jesus. Amém. Beijo. Com Deus.